Boa noite, meus irmãos, e a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite para mais um culto em ações de graças e adoração ao Senhor. É com muita alegria que eu compartilho com vocês que faremos um período de louvor antes. Temos visitas, Fabielle, Andressa e o Wilson. Estaremos juntos louvando. Mas antes de iniciarmos o louvor, quero fazer uma oração contigo. Vou pedir a Fabielle que faça oração para iniciarmos aí o culto de adoração ao Senhor. Amém. Pai Celeste, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar adorando a Ti, em espírito e em verdade, e agora, Senhor, em comunhão com os meus irmãos online. Grande novidade é essa para nós, Senhor, mas creio que Tu se faz presente em nosso meio da mesma forma. Amém. Senhor, te agradecemos, Pai, pelo domingo que o Senhor nos concedeu, pelo dia de paz e tranquilidade, e te agradecemos agora, Senhor, neste momento que entraremos em comunhão contigo, tão somente para te agradecer e te adorar. Como de costume, Senhor, nos domingos, estamos juntos, Senhor, adorando e bendizendo o teu santo nome. E agora, de uma forma diferente, nós estaremos adorando o seu santo nome, Senhor. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, e cremos, Senhor, que tu há de falar com o teu povo ainda nesta noite, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Conduza, Senhor, o teu Santo Espírito, fique à vontade em nosso meio. Conduza esse culto conforme o teu querer e a tua vontade. Assim eu te peço, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Faremos agora um período de louvor. Eu te convido a louvar ao Senhor junto conosco. 2 ou 3 hinos estaremos louvando. Galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador, Deus, nos deu uma flor a brotar. Nos campos, o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador, uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa
Aleluias. Graças te damos, Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Já adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achais alvo e ao invés, está sempre oprimido e sem vigor. Sente a presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Já adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Quão bom é louvar ao Senhor e quão falta faz louvarmos a Ele, juntos, como congregação, como povo de Deus. E é bom louvarmos a Ele mais uma vez nessa noite. Deus nos deu essa oportunidade de estarmos louvando a Ele, e por isso eu louvo, glorifico o nome dEle. E homens e mulheres consagrados e que têm uma vida no altar do Senhor são aqueles que louvam a Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você o adorou em espírito e em verdade, você é um verdadeiro adorador. Amém, Jesus. E você é o local, é a casa em que Deus escolheu morar. Glorifique ao Senhor aí no seu lar, porque Deus escolheu você para ser a casa que Ele quer morar. E eu dei o título dessa mensagem de Deus quer consagrar você como habitação dEle. Deus está no nosso meio, Ele está no meio de nós. Porque Ele quer e quis estar assim. Mesmo nós sem merecermos, Ele nos escolheu. E você já parou para se perguntar por que Deus escolheu você? Porque você
é a obra-prima da criação dele. Trocando em miúdos, você é a cereja do bolo da criação do Senhor. E entenda uma coisa, por melhores e mais suntuosos que templos feitos por homens possam ser, eles estão longe de serem tão preciosos como a obra-prima da criação de Deus é. O ser humano foi a casa em que Deus escolheu habitar. Você é a casa que Deus escolheu morar. Glorifique a Ele por isso. Porém, Deus não habita no homem de qualquer maneira. Para o homem ser a casa de Deus, é preciso ele nascer de novo. É preciso ele ser uma nova criatura. E além de ser nascido de novo, a casa em que Deus habita tem que estar sempre arrumada. Eu te pergunto, como você está? Como está a sua vida com Deus? Como está essa casa que é você? Você é a casa que Deus escolheu habitar. Creia nisso. E olhe para esse tempo que estamos passando. Um tempo de quarentena, um tempo de vírus, um tempo de precauções, onde estamos guardados em casa. E olhe para esse tempo não como um dia mau. Olhe para esse tempo como um divisor de águas. A sua vida até esse momento e a sua vida após esse momento. E olhando na sua vida até agora, faça uma autoanálise e se analise e veja como era a casa que Deus habita até esse momento. Como era a casa que Deus habita até hoje. Vamos pensar? Quanto tempo você orava? Quanto tempo você não orava? Há quanto tempo você não dava mais bom testemunho de Deus? Há quanto tempo as pessoas te olhavam e viam de tudo, menos a habitação de Deus que você deve ser? Depois de ter feito essa análise de você mesmo, decida de quem você é a habitação. Nós podemos ser habitação de duas coisas, de dois seres. O homem pode ser a habitação de Deus, e Deus escolheu morar, ou quando o homem não é a habitação de Deus, a palavra diz que um espírito imundo volta à sua antiga casa e com ele traz 7 piores ainda. Como está descrito lá em Lucas, capítulo 11, verso 24 ao 26. A palavra de Deus diz, ou você é habitação de Deus, ou você é habitação de espíritos imundos. Deus não habita mais em casas feitas por mãos de homens. Ele escolheu o seu coração, o coração da igreja dele, para ser a casa dele. Como está o seu coração? Eu quero que você na sua casa aí, abra por favor a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, vamos ler do verso 11 ao 22. Queridos, nós, a igreja do Senhor, é a casa que Deus escolheu fazer morada. Como diz aquela canção, Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Ele habita em nós agora. Abra sua Bíblia aí, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso do 11 ao 22. E vamos ver um exemplo de um templo que foi maravilhoso. 2 Crônicas, capítulo 7, verso do 11 ao 22. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício.
Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Dá uma pausa aí e olha que interessante. A casa que Salomão fez para Deus habitar estava magnífica. Mas ele só atentou para ela quando ela foi consagrada a ele e quando ele escolheu morar nela. E quando ele escolheu morar, após a consagração, o olhar dele para aquela casa mudou. Quando Deus passa a morar no templo de Salomão, o olhar para o templo mudou, porque aquilo não seria mais um simples templo, seria um local onde seria oferecido continuamente sacrifícios ao Senhor. Verso 16, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu ela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servir aos outros deuses, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. E farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que o Senhor fez assim com esta terra e com essa casa? E dirão: porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e os deram aos outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre ele todo mal. Ore comigo. Senhor, te louvamos, te bendizemos pela tua graça e pela tua palavra revelada. Obrigado, Senhor, pelos exemplos que o Senhor fez ecoar na história, gravados na tua palavra. Que a tua palavra chegue em nossos corações, que a tua palavra encontre morada em nós, que a sua palavra limpe nossos corações e que a partir da ministração da tua palavra, nossas casas estejam arrumadas e prontas para serem habitação perpétua do teu Espírito. Fala conosco nessa noite. Assim eu clamo em nome de Jesus. Amém. Que história fantástica, amados. Lembrando de toda a história, um pouco antes, vamos ver que Davi, o pai de Salomão, foi o maior rei de Israel, sendo ele o maior conquistador daquela nação. E tudo que Deus fez na vida de Davi, Deus teve um propósito com ele. Saiba que o que Deus faz na sua vida tem um propósito. Davi, como eu falei, foi o maior conquistador das riquezas para a nação de Israel. E tudo que foi conquistado por Davi foi usado por seu filho Salomão para a construção do templo, para a construção da casa de Deus. Salomão não poupou esforços para fazer o melhor, porque o melhor tem que ser o lugar que nós preparamos para Deus habitar. E sabemos que o templo de Salomão era magnífico. E Deus viu o templo e se agradou, fazendo dele a habitação perpétua. O que aconteceu? Davi conquistou riquezas para a nação de Israel, mas Deus queria um lugar magnífico para morar.
Deus quer habitar em lugares perfeitos. Deus não fica alheio pela terra. Ele escolhe lugares magníficos para morar. E o templo de Salomão, o primeiro templo, foi um lugar magnífico, onde, para vocês terem uma ideia, as paredes eram revestidas de ouro. E Deus se agradou daquele lugar magnífico, extremamente caro, e escolheu fazer naquele lugar precioso, fazer daquele local precioso a habitação dele. Deus se agrada de lugares perfeitos, bonitos, divinamente criados para ele habitar. Fiz 3 divisões nesse texto, e a primeira divisão é do verso 11 ao 12. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a sua casa. E intentou, o que ele quis fazer nessa casa, ele fez de maneira próspera. Salomão havia acabado de fazer o templo, uma obra que durou 7 anos. E ele ficou magnífico, pois tudo que Salomão pensou em fazer, a palavra diz que ele fez prosperamente. Pense comigo, Salomão era o rei de Israel. Israel estava com os cofres completamente abarrotados de riqueza que seu pai Davi havia conquistado ao longo do seu reinado. E Salomão pegou tudo, e tudo que o rei pensava em fazer, ele fazia de maneira próspera. Ele fazia melhor do que ele tinha pensado. Ele não poupou esforços para entregar o melhor para Deus, que eram muitos e muitos e muitos gastos na casa de Deus. E Deus olha para esse templo e diz a Salomão que se agradou do templo e que escolhe aquele local para o local de sacrifício. E a casa em que Deus escolhe habitar foi feita o local de sacrifício. E hoje, a casa em que Deus habita deve ser um local onde o sacrifício deve ser constante. A chama no altar arderá continuamente sem se apagar. Ao estudarmos o templo, veremos que os sacerdotes tinham um trabalho tremendo. Eles limpavam a grelha e o fogo jamais se apagava. O fogo ardia e deve arder continuamente sobre o altar da casa onde Deus escolheu morar. A partir do momento que Deus escolheu o templo de Salomão para fazer dele a sua habitação, o fogo no altar foi aceso e nunca mais se apagou enquanto aquele templo estava de pé. E sabe o que é interessante? Aos olhos humanos, não poderia existir lugar nenhum melhor do que o templo de Salomão que Deus pudesse habitar. Eles achavam que aquela habitação era a habitação perfeita. Mas para Deus, o templo de Salomão não era a habitação final dele. Pois a vontade de Deus era habitar em um lugar muito melhor do que aquele templo de Salomão. Aí você pode pensar, mas pastor, o templo de Salomão era magnífico, era de ouro, as mesas de ouro, tudo revestido de ouro, diamante, cristais, tudo do mais caro tinha lá, e Deus queria morar num lugar melhor do que esse ainda? Queria. O templo de Salomão, por melhor que fosse, foi feito por mãos humanas. E sabe onde Deus queria habitar? E mais à frente ele concluiria esse projeto? Deus escolheu habitar em você. Você que me ouve, foi o local que Deus escolheu habitar. Na segunda divisão, do verso 3 ao 16, vamos ver que após Deus escolher o templo de Salomão para fazer dele habitação, ele dá algumas orientações a Salomão e fala assim, olha, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam toda a terra, ou se vier a peste ao meu povo, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que é bacana?
Deus não fala assim, olha, e se o ímpio, se aquele que não tem proximidade de mim, se aquele que não é crente se humilhar e se converter, se aquele que é bêbado, se aquele que é drogado, não. Ele fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Tudo que a igreja contemporânea não tem sido é humilde. A igreja erra demais, nós erramos demais. A instituição religiosa, a igreja erra. Esse povo que se chama pelo nome do Senhor erra e não se arrepende dos seus erros. E Deus diz, se eu fechar os céus, e se não houver mais chuva, e se eu mandar os gafanhotos, o povo vivia da plantação. Se não houvesse chuva, o plantio não cresceria. E ele fala, ó, não vai crescer o plantio e ainda vou mandar gafanhoto para consumir o que tem. E se eu enviar, além disso tudo, a peste? Olha Deus falando isso para o povo dele. E ele fala, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se nós cristãos, se nós crentes, se nós evangélicos, se nós que somos batistas, metodistas, assembleianos, congregacionais, esquecemos essas barreiras, que são barreiras que nos separam. E se nós, como um povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a face do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, ele diz que se nós fizermos isso, ele ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Sem entrar no mérito que isso tinha que acontecer, porque tinha que acontecer, mas também serve de alerta. Além de estar cumprindo o que Deus falou que ia acontecer no fim dos tempos, isso serve de alerta para a igreja, que nós não estamos sendo igreja. Nós estamos sendo instituições religiosas. Estamos sendo qualquer outra coisa, menos povo que se chama pelo nome do Senhor. Se nós esquecermos aquilo que nos divide e nos unirmos àquilo que tem que nos unir e clamarmos ao Senhor, essa peste vai embora. Fascinante o que diz Deus no verso 13. Se eu fechar os céus. Parece que a igreja esqueceu que Deus tem o controle de tudo. E se os céus se fecharem, e os gafanhotos consumirem a terra, ou se enviar espectro no meio do meu povo. Tudo o que acontece com um povo que clama e se chama pelo nome do Senhor, está no controle dele. Nossa, inclusive aspectos? Sim, tudo. Então o coronavírus vem de Deus? Vem. Tudo é com permissão dele. E o verso 14 nos dá o pulo do gato, nos ensina como passar por esses dias maus. E eu vou repetir, porque eu não me canso de repetir esse versículo. E se o meu povo, isso é o Senhor falando para o rei de Israel. É o Senhor falando para o chefe daquela nação. Olha, rei, líder, se o povo que se chama pelo meu nome ouvir a minha voz e chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a face dele, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem um propósito com o povo dele, que é que esse povo tenha continuamente comunhão com ele. E de tempos em tempos parece que nós perdemos ou abrimos mão dessa comunhão. E Deus nos coloca no trilho novamente, nos fazendo enxergar que tudo está no controle dele. Deus diz a Salomão que envia a peste para que o povo que clama por ele se humilhe, busque a face dele e ore e se converta, para aí sim Deus atender a oração. Hoje, ainda existe um povo que se chama pelo nome de Deus. E esse povo é muito mais do que uma bandeira denominacional, como disse. Esse povo é muito mais do que uma ideologia, é muito mais do que uma visão teológica, é muito mais do que se achar certo ou errado. Esse povo é a igreja de Cristo na terra. O que Deus quer de nós com essa praga é
Se você não sabia, Deus tem um propósito nessa praga. E o propósito de Deus é esse, que são 3. Que nós nos humilhemos como um povo só. Que nós clamemos por Ele, buscando a face dele como um povo só. Que nós mudamos o nosso modo de agir, como diversos povos fracionados pela terra, para um único povo que se chama pelo nome dele. E se a igreja de Cristo na terra, que é composta por todos que se dizem ser cristãos, fizerem isso, é simples. Se fizermos isso, ele ouve e atende. Sem querer entrar no mérito político, mas quando foi a última vez que você viu o povo que se chama pelo nome do Senhor clamar como um só povo, como fizemos hoje? Como eu disse, sem querer entrar no mérito político, mas o presidente da nação clamou a todos os evangélicos e cristãos do Brasil a clamarem. E quando foi que você viu um movimento dessa magnitude, onde todos, como um só povo, uma só nação, sem bandeiras, clamaram ao Senhor em favor do nosso país? Essa epidemia tem que ser, nós temos que enxergar assim, como um divisor de águas para nós que nos chamamos pelo povo do Senhor. Nós devemos parar de nos preocupar com questões internas dos nossos templos, das nossas instituições, e temos que dar mais atenções com aquilo que nos cerca, porque aquilo que nos cerca é o que o Senhor quer alcançar. Mas porque Deus está promovendo essa união do povo que se chama pelo nome dele? O verso 16 explica. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Queridos irmãos, o propósito de Deus é santificar a casa que ele escolheu. Entenda, Deus não quer santificar a igreja metodista, a igreja batista, a igreja assembleia, a congregacional. Deus quer consagrar aqueles que se chama pelo nome dele. E ele colocou essa praga sobre nós, para que nós, como um só povo, clamemos o nome dele em favor de nossa nação. O propósito de Deus é que nós nos consagremos a ele, para que ele habite em nós. Para que através de nós ele faça uma obra nessa terra. O propósito de Deus é santificar a igreja que ele constituiu. O propósito de Deus é que você santifique a sua vida. Porque se formos a igreja que temos sido, não entraremos no céu. Sabe por quê? Sabe por que se você for a igreja? Sabe por que se a igreja brasileira continuar sendo a igreja que é, nós não entraremos no céu? A Bíblia explica. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Deus quer que a igreja dele se santifique, para que nós possamos vê-lo na eternidade. A igreja tem andado muito aquém, muito relapsa à vontade do Senhor. Temos sido os cristãos rasos, superficiais, e Deus quer que você mergulhe de cabeça no oceano do Espírito. E nós somos crentes, em sua maioria, crentes domingueiros. Que vamos à igreja domingo, pegamos a nossa bênção e estamos livres para viver a nossa vida de qualquer maneira. Deus não quer isso. E ele lançou essa praga sobre nós. E há muitos anos, como não se via, esse povo que se chama pelo nome dele se uniu, se humilhou e fez um jejum em prol da nação. Nós fazemos jejum porque queremos comprar um carro novo. Fazemos jejum porque queremos que a igreja cresça. Fazemos jejum por isso, por aquilo, por tantas outras coisas. E há quanto tempo nós não fazíamos um jejum para que a nação fosse sarada? Deus quer que a igreja contemporânea se preocupe mais com a nação onde ela está plantada do que com seus interesses pessoais. E tudo que nós, instituições religiosas, temos mais nos preocupado são com os nossos interesses. E não com os interesses do Senhor sobre essa
nação. Deus quer que o povo que se chama pelo nome dele tenha paz uns com os outros. Existe paz entre nós? Hebreus diz, segui a paz com todos. Existe a paz entre você e aquela pessoa? Existe a paz entre as diversas instituições religiosas com as suas mais diversas bandeiras denominacionais? Deus quer que o povo que se chama pelo nome dele tenha paz uns com os outros. E assim, juntos como um só povo, nos santifiquemos a ele. Sabe por quê? É um treinamento porque só vai morar no céu junto quem se der bem na terra junto aqui hoje. Se nós não conseguimos nos dar bem um com o outro aqui na terra, como nos daremos bem no céu? E Deus fala, filhinhos, aprendei-vos de mim que sou manso. Jogue sobre mim o seu fardo, o seu jugo e tome o meu que é leve. Não vale a pena brigar por aquilo que nos divide. Vale a pena estarmos juntos como um só povo, nos santificando em prol daqueles que necessitam. E hoje, quem mais necessita é a nossa nação, que está aí à beira de um colapso econômico, onde não sabemos se no mês que vem ou amanhã teremos o que comer e como pagar nossas contas. E em tempos de quarentena, por conta dessa praga, a igreja, mesmo distante uns dos outros, nunca esteve tão próximo e em paz como está agora. Pois todos juntos clamamos ao Senhor. Precisou vir a praga sobre nós, para que nós sejamos a igreja que Deus quer que nós sejamos. Um povo que se chama pelo nome dele e que clama a ele. E ele ouve lá dos céus. Isso é o propósito dele para a igreja. E tem o propósito dele para você também, que é a terceira divisão desse capítulo, do verso 17 ao 22, que ele diz assim a Salomão, e quanto a ti, se andares diante de mim, como andou seu pai Davi, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu trono, conforme a aliança que fiz com teu pai Davi. Porém, se você se desviar e deixar os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e for de servirdes a outros deuses, e vos prostrares diante deles, então os arrancarei da terra que lhes dei, e lançarei da minha presença essa casa que consagrei em meu nome. Sabe o que Deus está dizendo a Salomão? Salomão, olha só, está tudo bom agora. A sua casa está pronta, o templo está pronto, tudo magnífico, e vocês dão glórias a mim. Mas se eu fechar os céus e não mandar chuva, mas se eu mandar gafanhotos, e se eu mandar a pestes, se eu fizer isso, vocês devem se humilhar, vocês devem orar, clamar o meu nome como um só povo, que eu vou ouvir do céu e sararei a terra. Porém, quando eu sarar a terra, se você se desviar, Salomão, eu vou te expulsar dessa terra e vou destruir a casa que você construiu para mim. Deus está falando da tendência natural do homem, de quando tudo está bem, estar longe de Deus, de quando tudo está mal, se aproxima de Deus. Hoje, muitas igrejas juntas clamam ao Senhor, porque estamos em crise. Clamamos por nossos empregos, nossa família e aquilo que nós temos necessidade. Mas quando essa quarentena e esse mal acabar, nós estaremos numa luta e uma correria tão desenfreada para correr atrás daquilo que perdemos ou daquilo que não podemos perder, que vamos esquecer de buscar ao Senhor. E Deus fala, olha, vocês estão no dia bom, se eu mandar o dia mal, vocês vão me clamar. E quando esse dia mal passar e vocês começarem a sua vida, se vocês se desviarem de mim, aí eu vou expulsar vocês da minha presença. Deus fala isso para Salomão, que ele devia replicar isso ao povo, como um todo. Mas Deus queria tratar com Salomão como um indivíduo também. Deus, ao mesmo tempo, olha para a igreja dele como um todo. E, simultaneamente, ele olha para você como um indivíduo importante para ele. Deus diz a Salomão que se ele fizer como o pai dele, Davi,
ele seria com Salomão e com a sua descendência. Percebam a importância de darmos bons testemunhos, pois o que Deus requer de Salomão é que ele seja como seu pai Davi. Davi foi um homem de erros e acertos. Sabemos disso. Ele errou, vacilou, caiu, levantou, mas ele foi algo que tocava o coração de Deus. Ele era homem segundo o coração de Deus. Quando ele errava, ele reconhecia o seu erro, ele rasgava suas vestes, ele se humilhava, clamava ao Senhor e o Senhor o perdoava. Quando eu olho para a igreja de hoje, eu fico muito constrangido, porque muito entre nós pecam e não se arrependem e acham que Deus sabe. E Deus está falando para Salomão: olha, Salomão, você tem que ser homem igual seu pai foi. Homem que errava, mas reconhecia o seu erro, se humilhava e clamava. Importância de dar bons testemunhos. Nós somos aquilo que nossos filhos serão. Se nós damos bons testemunhos de ser crente, de ser servo do Senhor, nossos filhos se espelharão e seguirão. E isso que Deus clama a Salomão: Salomão, se você fizer igual teu pai fez, tu vai se dar bem. Mas se você se desviar, eu te expulsarei dessa terra. E nessa divisão, observamos que ter o favor de Deus a nosso favor está diretamente condicionado ao que diz no verso 19 e 20. Ter Deus a nosso favor está condicionado a isso. Olha, porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto e fordes servirdes aos outros deuses, entenda, se você largar essa quarentena e sair desenfreadamente, trabalhando para reconquistar aquilo que você perdeu e abandonar o Senhor, ele vai te expulsar da mesma maneira. Se servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei tudo que você tenha, porque Deus te deu. A terra que os israelitas tinham foi que Deus deu para ele, porque não tinha como eles conquistarem aquilo se Deus não fosse com eles. Tudo que você tem não pela força do seu braço. Tudo que você tem é um milagre de Deus na sua vida, a começar pelo ar que você respira. A sua vida, a sua casa, a sua família, o seu emprego, é tudo o que Deus tem. E essa peste veio sobre nós para que nós nos lembremos que é Ele que está no controle. Para que nós nos lembremos que nós somos povo que clama ao Senhor, mas estávamos aquém de ser a morada em que Deus quer habitar. Por isso que eu disse no começo, que essa epidemia seja como um divisor de águas na vida daqueles que clamam e se chamam pelo nome do Senhor. Que quando essa pandemia passar, que você não saia correndo desesperadamente atrás daquilo que você tem que conquistar. Que você faça isso, corra atrás daquilo que você precisa. Mas não se esqueça que o dinheiro não é o seu Deus, que o trabalho não é o seu Deus, que a sua casa não é o seu Deus, que aquilo que você quer não é o seu Deus. Não se esqueça que tudo que você tem vem do Senhor. Então, continue adorando a Ele e buscando a Ele como um povo que se chama pelo nome dEle. Se você continuar fazendo isso, mesmo depois da crise, Ele vai ouvir dos céus, sarar a nossa terra. E quando Ele ouve dos céus e sara a nossa terra, Ele abre a janela do céu e derrama chuva sobre a terra seca. Quando Ele ouve do céu o seu povo que clama, Ele retira o gafanhoto que destrói as plantações. E quando nós clamamos a Ele, Ele ouve, Ele retira a praga de sobre nós. Tudo aquilo que impede que nós sejamos prósperos, Ele retira quando nós somos o povo que clama a Ele. E viver assim, estar diretamente condicionado a ter uma vida direcionada a Ele. É o que ele diz no verso 19. Se vos desviardes de deixar de meus estatutos, eu arrancarei a minha terra que eu te dei. Que você possa estar firme no caminho do Senhor, pois mesmo sendo parte da igreja de Cristo,
se você for adorar a outros deuses, seus desejos, vontades, sonhos, e abandonar assim os estatutos do Senhor, você será lançado fora da presença de Deus. Qual é a vantagem de ganhar o mundo inteiro e ser abandonado por Deus? Deus quer nessa noite que você se desperte para duas coisas. Primeira, que nós, que nos chamamos pelo nome dele, somos um só povo. E a segunda, e que eu, de maneira individual, preciso obedecer a ele e seus estatutos, para que, sendo assim, haja chuva sobre minha terra, para que, sendo assim, gafanhoto não consuma aquilo que eu tenho plantado e que a peste não venha sobre a nossa terra. Para concluir, que nós possamos entender e viver os estatutos de Deus, porque é isso que ele quer da igreja brasileira. É isso que ele quer da igreja, que está tão preocupada com tantas outras coisas, e esquece de clamar a ele. E juntamente assim, que nós sejamos o povo que Deus quer que sejamos, que o adorem em espírito e em verdade. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, por mais bonito que eles sejam. Deus escolheu você para ser a habitação dele. Mas você, que é a habitação de Deus, deve ouvir, obedecer e cumprir e fazer os estatutos dele na sua vida, para que assim você não seja expulso das bênçãos que ele tem reservada para você hoje e eternamente. Por isso, seja a casa em que Deus quer habitar. Seja o local que Deus criou para ser morado. E sabe como é para ser esse local? Ouvir os estatutos de Deus e obedecê-los. Que nessa noite nós possamos ir dormir sabendo que se nós clamarmos a Ele como um só povo, Ele ouve do céu e sara a nossa terra. Deus quer consagrar você como habitação dele. Que Deus te abençoe. Antes de terminarmos, faremos um louvor para que nós possamos mais uma vez louvar a esse Deus. Amém. Louve conosco. Antes de louvar, pastor Marcelo, Claro. nós vamos fazer uma oração para que durante essa semana você e sua família possam viver em harmonia. Amém? Que essa palavra que recebemos agora possa surtir efeito, possa trazer a vocês dicas preciosas para viver em família. Existem aí algumas famílias reunidas vendo esse vídeo, participando desse culto. Chame agora quem está aí na cozinha, quem ficou lá no quarto. Chama que nós vamos orar pela sua família, pela sua casa. É um tempo difícil, onde o confinamento gera alguns problemas. A gente passa até a conhecer melhor aqueles que convivem no nosso lar, mas que o trabalho não deixa a gente passar tanto tempo junto. E nós vamos orar por isso. É tempo de orarmos pela nossa casa, pela nossa família, para que vivamos o Evangelho e possamos passar por essa crise sendo mais do que vencedores. E vamos passar dando glórias a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela palavra que nós recebemos nessa noite. Palavra preciosa, Senhor, que chega ao nosso coração e nos desperta, Senhor, a viver uma vida de santidade ao Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que sem santidade nós não veremos ao Senhor. Se não nos santificarmos, será impossível ver ao Senhor. Gera em nós fé, Senhor, para aplicarmos a tua palavra em nossas vidas. Abençoa cada família representada, Senhor. Cada uma família que faz parte desse rebanho, mas que hoje, por necessidades maiores, precisam estar em seus lares, em suas casas, confinados, Senhor, em família.
sem poder cultuar com o povo de Deus. Ó Deus, que dificuldade é passar por isso. Mas consola o nosso coração, conforta o nosso coração, transforma tudo isso, Senhor, num desejo enorme de retornar e abraçar, viver em comunhão. Isso é precioso demais, Senhor, e nós damos valor quando perdemos essas oportunidades. Abençoa cada casa, cada casamento, cada filho. Derrama sua graça sobre as crianças. Derrama sua graça sobre os idosos, Senhor, que também precisam de muito cuidado do Senhor. Abençoa a despensa da nossa casa. Senhor, quantos trabalhadores não estão podendo exercer suas funções, mas o Senhor é aquele que supre, é aquele que dá o pão de cada dia, aquele que não deixa faltar jamais o alimento em nossa casa. Dai-nos uma semana abençoada, que possamos passar por essas provas, dando glórias ao Teu nome, dedicando cada dia ao Senhor. E assim, ó Deus, com muita fé, possamos agradar o Teu coração, porque é com fé que nós agradamos ao Senhor. Obrigada por tudo e dai-nos uma noite abençoada, uma semana cheia da Tua graça, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos louvar? Vem Jesus, vamos Aleluia. exaltar o nome do Senhor. Cântico 38. Isso. Já refugia a glória eterna em Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória te damos, Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz onde encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória,
Aleluia. Glória seja dada ao teu nome. Aleluias. Cumprimento aos meus amados, com a paz do Senhor Jesus, uma boa semana. Estou com muita saudade de todos, querendo beijar e abraçar cada uma das minhas ovelhinhas que pertencem ao rebanho de Liz e ao pastor Jesus. Te amo, igreja. Vamos continuar firme e perseverante, que breve iremos nos encontrar. Se não for na terra, será no céu. Amém? Aleluias. Glorifica na sua casa aí. Dê glórias e glórias e aleluia. Porque venceu o Rei Jesus. Ele venceu por você. Que o Senhor te guarde, te dê uma semana abençoada para a honra e glória dele. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da epidemia, livra-nos da virose, livra-nos da crise, Pai. Ser com nossas famílias, Senhor. Abençoa a cada um de nós, porque sem a tua bênção e o teu favor, estaríamos fadados ao fracasso e à morte. Nos dê uma semana abençoada, Pai, debaixo das tuas mãos poderosas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus e a graça de Jesus e as doces consolações do Santo e Eterno Espírito de Deus seja sobre a vida de todos e todos digam amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém.